Bom dia! Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, Cíntia. Tudo bem, meu amor? Bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Roberta, bom dia. Bom dia, Rafa, Ana, Marcela. Ju, bom dia, meu amor. Marcela, Rafa, Flávio, Débora, bom dia. Vamos entrando em mais um dia de devocional, mais um dia pra gente ativar a nossa fé. Bom dia, Manaus. Solte aí os coraçõezinhos, por favor. Bom dia, sogra. Jéssica, meu amor, Cíntia, sejam bem-vindas, tá? Por favor, soltem os coraçõezinhos aí, enviem um direct para as pessoas que tocarem no seu coração para entrar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito bom. Blog Viagens, bom dia. Maria, Joelma, Vanessa, o melhor de mim. Danizinha, lindona, bom dia. Muito bom, meus amores. Vamos lá, mais um dia então de devocional, mais um dia pra gente ativar a nossa fé. Bom dia, Rê, saudade, Rê. Mais um dia pra gente ativar a nossa fé, pra gente estudar um pouco mais. Nossa, ontem e antes de ontem, Deus falou muito com a gente aqui, né? Especialmente sobre quem a gente é, né? E, nossa, eu tô até agora tocada com a mensagem, especialmente com a mensagem de ontem, né? Então, muito gostoso. Quem tá chegando pela primeira vez, tem alguém aqui que tá pela primeira vez, que nunca participou de nenhum devocional. Hoje estamos aqui todos os dias às 10 horas da manhã, faz 85 dias seguidos, sem nenhum intervalo. Todos os dias estamos aqui para estudar um pouco mais sobre a palavra, para ativar a nossa fé. O que a gente tem descoberto, deixa eu anotar aqui para a galera que entrando, a gente vem aprendendo que... Deixa eu pôr outro aqui. A gente vem aprendendo que a fé pode ser ativada, né, através do estudo. Colocar essa coisinha com essa borboletinha aqui com a fotinho do Bruno, depois ele... Peraí, gente. Pronto. Muito bom. Bom dia, Maiara, prima, bom dia, Josi, Cláudia, é isso. Que bom, Rê, se você tá precisando ativar a sua fé, você está no lugar certo, então lembrando que tem alguém que tá pela primeira vez, que nunca entrou, então se você tá aqui pela primeira vez, saiba que Deus mandou te chamar, você não entrou aqui por acaso, ninguém entra aqui por acaso, ninguém... às vezes você não recebeu também, você recebeu um direct, um convite de alguém, você falou, deixa eu entrar pra ver. Não foi por acaso, realmente, como o Bruno diz, às vezes Deus está lá sentado e ele cutuca assim e fala assim, manda chamar, né? Então, Deus mandou te chamar hoje, Rei, Deus mandou te chamar de novo, por isso que você está aqui. Então é isso, meus amores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje vai ser bem difícil de eu ficar de olho aberto aqui, porque tá uma claridade, eu já nem tô conseguindo abrir, ó. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar muito lindo nos nossos corações, que o Bruno já deu uns gritos aqui, ele começa a fazer o devocional dele, ele começa a vibrar da estrela, então tenho certeza que hoje Deus vai continuar falando com a gente como ele falou esses dias, e é isso, a gente tá, espero que vocês estejam passando uma semana boa, e lembrando que às vezes parece que aquilo que a gente está fazendo não está valendo a pena, né? Às vezes a gente está colocando nosso esforço, nossa energia em algo que parece, a gente às vezes tem a sensação de que nada está acontecendo. E o Bruno sempre conta aqui uma história que
O Dave conta, o Dave Leonardo, não sei se vocês conhecem, que quando ele comprou um apartamento com a esposa dele, na planta ele comprou, ele passava lá, ele ficou um tempão, meses passando na frente daquele apartamento e ele não via o prédio subir, né? E ele falava, caramba, eu acho que tá passando tempo, né? Vamos ligar na construtora, vamos pedir o dinheiro de volta porque não tá acontecendo nada. Ele comprou, passou tempo e nada de subir o prédio. E aí de repente, de um dia pro outro, ele passou lá, em frente ao apartamento que ele comprou, e de repente o prédio já estava subindo. E aí ele falou quanto que às vezes Deus está trabalhando lá nas profundezas. Deus está preparando o terreno, Deus está trabalhando lá como é que chama essa parte? Nas instalações, né? Onde fica fechado, né? Tem um muro, né, fechado. Então você não vê. Só que ali está acontecendo algo enquanto você às vezes está vivendo a sua vida, está criando expectativa com algo e você não está vendo o resultado às vezes na hora. A base a fundação, é isso. Então estava ali na fundação. Enquanto você está ali vivendo, às vezes fazendo o seu esforço e com medo, tipo, cara, mas não tô vendo resultado. Né? Por quê? Porque ainda tá mexendo ali na fundação. E aí, de repente, de um dia pro outro, começa a subir esse prédio. E quando começa a subir esse prédio, aí ninguém segura mais. Só que a gente precisa ter uma fundação bem trabalhada, sabe? Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Então, se a gente tem pressa, muitas vezes, a gente acaba construindo um prédio, uma obra em cima de um terreno que está cheio de entulho, né? Que não está preparado para receber uma coisa tão grandiosa. Então, o que eu senti muito no meu coração hoje é que às vezes a gente está fazendo algo todos os dias, a gente está fazendo a nossa parte, mas a gente tem aquela sensação, porque a gente ainda não, às vezes não está vendo com os nossos olhos o resultado. Mas sabe que muitas coisas acontecem na nossa vida que a gente não vê, que os nossos olhos não alcançam, né? E Deus, ele muitas vezes ele trabalha em silêncio, né? E então, assim, tenha paciência, tenha calma, tenha fé de que Deus está fazendo o que ele tem que fazer. Ele não vai deixar de fazer, né? Se você em algum momento se sentir muito cansada, ou tipo, parece que nada está acontecendo, saiba que Deus não descansa. Ele não precisa descansar. A gente precisa, ele não precisa descansar, né? É difícil não ver a obra acontecendo. A Kate, né, escreveu... mas Deus descansou no 6º dia, e responde lá. Na verdade, isso não é difícil se você tiver fé. Né? Se você não tiver fé, é muito difícil ver que não está acontecendo. E Deus descansou, né? Deus descansou no 6º dia. No 7º dia. Mas por quê? Ele descansou para desfrutar, não foi? Não sei por que ele descansou. Não, você falou que Deus não cansa. É verdade, provavelmente Deus só descansou para mostrar pra gente que nós precisamos de descanso. Não, ele não para de trabalhar. É isso, Deus descansou para mostrar pra gente que a gente precisa descansar, mas ele mesmo não precisava. Esse é o que toca no nosso coração. A Cláudia tá falando, eu tô quase indo lá pôr um óculos, Cláudia, porque hoje eu não tô nem conseguindo abrir o olho. Eita. Tá muito sol aqui. Sol não, né, claridade. Então é isso, então tenham calma, tenham fé que Deus tá, cara, não questiona Deus. Não duvida Deus, deixa Deus ser Deus, deixa Ele fazer o trabalho dele, confia, né? O que acontece é que quando alguém escreveu aqui que é difícil, quando você entra nessa frequência de que é difícil, né? Você desativa a sua fé. E aí você vai aumentando a sua frequência de medo, de ansiedade. O Bruninho chegou aqui. Buenos dias. Quem foi que disse que é difícil? A Kate, acho que ela chegou. Bom dia, pessoal. Hoje tá com reflexo aqui, né? Tamanho do cabelo. Buenos dias. Você tava falando aí de
Tudo que você tá falando aí vai de encontro com a palavra, o Espírito Santo já tá falando. Sério? Gente, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei o que o Bruno vai falar aqui nem um dia, porque... Nem eu. Não, ele também não, mas ele se prepara antes de entrar aqui. Mas enquanto ele tá lá estudando e preparando o devocional, eu não sei, eu fico sabendo junto com vocês. E várias vezes o que Deus coloca no meu coração pra falar aqui com vocês no começo tem a ver com a palavra, né, amor? Porque o Espírito Santo, ele fala, né? É ele que é ele é a variável que executa o plano de Deus aqui embaixo na Terra. Deus tem um plano, e esse plano nesse dia 10/6/2020, ele quer acelerar muito o plano dele, porque tá chegando o fim mesmo. E essa variável, o Espírito Santo, é ela que roda no plano dele para executar o que tem que ser executado aqui em nós, tá? Então, seja muito bem-vindo aí, bom dia, tá? É com muita alegria, é com muita felicidade que nós estamos aqui mais um dia. Quem tá pela primeira vez? Eu vou aí cortar o seu cabelo, mano, agora pior que o cara aqui é jumento, hoje manso, mas já fui desgovernado. E agora que eu falo pra mim mesmo assim, agora que eu vou deixar até o fim. Gente, deixa eu falar um negócio rapidinho. Fala aí. A gente achou o pente, tá? A gente achou o pentinho pra cortar o cabelo dele com a máquina. Só que ele tá enrolando, mas vamos dar um jeito nisso. Mano, eu já sou cabeçudo, eu vou passar a máquina, vai zoar o negócio. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, em primeira mão, em segunda mão, que eu já dei uma escapada na live de ontem. Vai falar? Não, eu vou falar que vai ter essa semana, anota aí na sua agenda, vai ter uma grande novidade, minha e do Bruno aqui no Instagram. Não tô grávida. Não, isso aí, se você não sabe dessa novidade, já faz tempo que a gente falou. Você não tá vendo Davi, Betinho e Beatriz ainda não? Não, tá, mas enfim, vocês entenderam. Não é essa novidade, é algo muito novo, muito lindo e maravilhoso pra vocês, que a gente tá preparando essa semana. Então, anota aí. É sexta ou sábado, a gente ainda tá definindo que dia vai ser, mas aguardem grandes coisas. Para por aí agora, para por aí, tem muita coisa acontecendo, então nós estamos rodando aí, entendeu? Bom dia aí, fala Ricardinho, saudade de você, viu? Bom, já pediu pra direcionar a live? Vamos lá, então enquanto você... Olha lá, todo mundo, pensei que tava grávida, pensei que tava... Ô minha prima, bom dia. Cara, como é gostoso estar aqui com vocês. Nossa, pra mim é o melhor dia mesmo, melhor momento do dia. Pra mim também. Não tem condições. Uma coisa que eu queria mostrar antes de eu pedir pra direcionar... Eu fui pegar ali a Bíblia, uma outra Bíblia que eu tenho, e aí eu achei isso daqui, ó. Será que eles conseguem ver? Tá do avesso, mas a gente não, lê. Eu quero testar isso. Vocês conseguem ler isso? Ou tá do avesso aí pra vocês? Não. Ah, tá. Eu acho que eles conseguem ler normal lá. Não, pra eles tá do avesso. Não, vocês conseguem ler isso ou não? Tá um delay aí, né? Não. Mais uma não, só pra eu testar, porque às vezes a Marina... Não, tá bom. Não consegue porque tá ao contrário, né? Então tá escrito aqui assim, ó. Vá confiante na direção dos seus sonhos. Viva a vida que você sempre imaginou. Vá em direção aos seus sonhos e viva a vida que você sempre imaginou. Não dá mesmo pra vocês verem. Isso daqui foi na verdade, eu tenho isso aqui desde a época da Cielo, quando eu trabalhava no mundo corporativo. Quando eu comecei mais ou menos na metade do plano de transição de carreira, foram 4 anos para conseguir terminar o plano de transição. Eu recebi isso aqui, provavelmente foi lá no Lotus de alguém, de um dindinho, de algum padrinho da turma. E isso daqui não tem nada a ver com isso, mas isso era uma âncora, né? Que fazia com que nos momentos mais de estresse, nos momentos mais difíceis, eu batia o olho e eu lembrava do sonho que Deus colocou no meu coração, entende? Não significa que eu só saía de casa vendo isso, eu só trabalhava se eu visse isso, não, senão isso aqui vira uma idolatria, tá? Mas não tem nada a ver, mas é importante a gente ter algumas âncoras, é importante você ter pessoas que apoiam o seu sonho, sabe? Pessoas que querem construir o seu sonho junto com você. Então, não compartilhe sonhos com pessoas que só querem derrubar o seu sonho. Ame elas, ame essas pessoas, mas não construa junto. É isso que eu quero deixar aqui pra vocês. Tem pessoas que amam vocês, mas que não amam os sonhos de vocês.
mas tá tudo bem. Nossa, Então elas amam vocês, mas não amam o sonho, vocês continuam amando elas, talvez você vai dar mais amor ainda pra elas, mas não construa os sonhos com elas. O que é não construir? É não compartilhar, porque às vezes realmente ela não constrói junto, mas só o fato de você compartilhar significa que você está construindo. Então se eu venho aqui e compartilho com a Bruna o meu sonho, ela está construindo junto comigo. Então não compartilha com quem não apoia o seu sonho, porque você vai sofrer, você vai, o outro lado vai ser usado por forças espirituais ruins. Então sai fora disso, entendeu? Foca na solução, não foca no problema, mas dê amor, e talvez você vai dar mais amor ainda para as pessoas que te amam, mas que não apoiam os seus sonhos. Tá bom? Caraca, que sacada. Não é sacada não, tem nome e sobrenome. É, tá, que sacada do Espírito Santo. Na verdade, peraí, mas rapidinho. Nem todas Nós vamos acelerar esse trem, hein? Peraí. Ô Rê, me manda pelo... Não, eu vou ficar de boa hoje. Nem todas as pessoas que te amam os seus sonhos. Essa é a frase, né? Anota daí essa frase. Vou anotar aqui, vou mandar pra mim pelo WhatsApp. Gente, é muito real, porque... Vamos postar no Insta hoje. Pra mim, hoje, isso faz muito sentido. Mas, na verdade, explica muita coisa e alivia muita coisa até do meu coração. Que bom. Amém. Não sei pra vocês aí. Amém. É isso. E não foi por acaso, né? Como nada é por acaso. Você pode falar no máximo Jesus se dência, ou Deus se dência. Eu vi agora ali numa Bíblia antiga minha. Enfim, isso aqui me ajudou bastante, assim. Era uma âncora, tá? Entenda a âncora, hein? Não é idolatria, pelo amor de Deus. Cara, eu tô chocada. Então bora. Vamos lá, atrasada, mas vamos começar ainda, tá? A gente tá só batendo um papo de leve. Enquanto vocês pegam a sua Bíblia... Dá um monte de coraçãozinho aqui, ó. Ninguém tá soltando coração. Isso aqui faz acordar o Instagram. Isso aqui faz o sistema dele começar a entregar pra mais pessoas. Clica no coraçãozinho aí pra gente. E também, enquanto isso, quando você pega a sua Bíblia, envia um direct aqui, ó, para pessoas que vierem no seu coração. Tá escrito aqui, a pessoa vai entrar aqui e vai ler aqui, ó, Deus mandou te chamar. Não é pra qualquer pessoa, hein? Por quê? Porque a gente não tá aqui pra fazer número, a gente tá aqui para que Deus faça a obra dele na nossa vida, Estamos tá? aqui apenas para ser o que o Pai quer que seja aqui na terra, como no céu. Então é isso. Direciona Bora? esse devocional aí no aviãozinho, em quem Deus colocar no seu coração. Às vezes a gente questiona, mas Deus não, quem tá questionando é só a mente. Mas Deus fala com o coração. Se veio, manda. Ah, mas fulano vai ficar com raiva de mim. Manda. Vai não. Deus colocou no coração, ele trabalha a seu favor. E trabalha a favor da pessoa que está recebendo também. Tá? Deus ama todo mundo e ele tem um plano e ele quer acelerar o plano dessa geração. Nós vamos ler... deixa eu só alinhar um negócio aqui com a Bruna. A gente não curte o mesmo tipo de música de fundo. Eu gosto de um tipo, Não. ele gosta de Você outro. e o Ricardinho gostam de uns negócios que faz dormir, mano. Eu gosto de umas E coisas eu quero instrumentais. acelerar o negócio aqui hoje, porque é bom dia, o dia tá só começando, e que Deus possa verdadeiramente colocar uma energia que vai exceder qualquer entendimento, uma paz que excede qualquer entendimento no seu coração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais um dia. Eu me coloco aqui na linha de frente querendo aprender mais de Ti, Pai. Se você puder fechar os olhos aí do outro lado, peça algo novo para Deus hoje. Fala assim, Deus, eu quero algo novo hoje. Independente da situação que você entrou aqui, se você entrou feliz ou triste, se você entrou com sentimento de vida ou sentimento de morte, não importa. Creia e apenas peça para Deus assim, ó, ei, eu quero algo novo. E Deus, seja sincera com Ele. Às vezes você fala assim, eu sinto que eu não acredito 100% nisso, mas eu quero te falar que eu quero algo novo. Ele conhece o seu coração, não se julgue. Ele trabalha a seu favor, apenas fale, eis-me aqui. O Abba Pai, o meu Pai, o seu Pai está aqui. E Ele vai falar mais uma vez. Deus é um Deus que fala desde o início dos tempos. E não tem motivo algum para que em 2020 Ele pare de falar. Até porque Ele está querendo acelerar o plano e está no fim do plano dele. Então se está no fim, Ele quer falar. Como a própria palavra diz, até as pedras vão falar. E isso é bom demais. Isso é bom demais. Esse é o melhor momento do meu dia. Não sei se para vocês, mas é o melhor momento do meu dia. Então, Pai, me usa aqui como um canal, que não seja o Bruno falando aqui, mas que seja o Espírito Santo falando ao seu favor, a favor do seu plano. Tira todo o ego, vaidade, orgulho, qualquer projeção, seja positiva ou negativa, que coloque eu e minha esposa no altar. Tira disso daí. Em nome de Jesus, Pai.
Porque não tem nada a ver com o Bruno e com a Bruna isso, nem com o Instagram e nem com o nome devocional. Tem a ver apenas com o amor do Pai. Aleluia. Nós vamos ler uma história hoje. Vamos estudar sobre uma história que eu acho que eu nunca falei com a Bruna sobre essa história. Da Ana e da Penina. Abre a Bíblia aí, por favor. Vamos lá no livro de 1 Samuel. Capítulo 1, versículo 8. Penina. Tipo, perto de Betina. Pode ser a prima da Betina. 1 Samuel, capítulo 1, versículo... O que foi? Você vê o pó aqui do... Versículo 8? É. 8? 8. Bom dia, Mila. Ó, foi calorosa a oração de ontem à noite, viu? E os sonhos eu só vou contar um dia pra você e pra Bruna. Teve um sonho. Ah, não, eu quero saber. Vandinha. Deixa a obra ser completada. Tem hora que você tem que guardar, ficar só você e Deus. Bom dia, Manaus. E aí você espera a obra ser completada por ele. E na hora que a obra dele é completada, você fala. Amém. Porque às vezes atrapalha falar. Espiritualmente falando, tá? Então, 1 Samuel, capítulo 1. Bora Manaus, bora Manauaras. Versículo 8, só ele? É. Posso ler? Pode. Se alguém puder... Alguém colocou lá? Não, né? Pode colocar aí alguém, por favor. Sábado a gente vai pressionar ele na parede, ele vai ter que contar. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Bora lá, Bruninha. Ô, Milena, coloca fixo aí pra nós aí. Ou coloca pra eles aí, por favor. Então Eucana, seu marido, lhe disse... Oxi, é isso mesmo? Então Eucana, seu marido lhe disse... Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não entendi nada. Antigamente já ia falar assim, isso aqui não é para mim, tchau. Ei, calma, eu falei desde o início, nós vamos ler uma história. Quando nós lemos a história, não dá para ler o livro inteiro aqui, porque nós temos poucos minutos aqui, né? Por mim eu fazia um devocional de 15 horas. 3 dias de devocional, mas não é possível nesse momento, né? Quem sabe um dia, se for da vontade do Pai, vai ser ponto. Vamos fazer um retiro de devocional. Nossa, aí é só dando estrela. Ó, a gente leu uma história aqui, uma parte de uma história, e eu quero saber como que vocês chegaram aqui hoje. Seja sincero, escreve pra gente, como que você tá hoje aí? Qual que é o sentimento que tá queimando no seu coração principal? Você tá feliz, tá triste, tá chorando, tá preocupada, tá ansiosa? Eu tô empolgada. Mas eu tô ansiosa, porque eu tô empolgada demais. Ana, por que você tá chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Então uma mulher chamada Ana, ela estava chorando, ela não comia e ela estava verdadeiramente muito triste. E Eucana era o marido dela. Então eu quero contar uma história pra vocês. Eucana estava dizendo pra ela, o marido, como Bruno tá dizendo pra Bruno. Eucana é um marido. Eucana é um homem que é marido de Ana. E de Penina. Eucana, feliz, angustiada, isso aí. Foi em paz, preocupada, bora. E aí o que acontece? Quando você tá com sentimento ruim, ótimo. Deus vai fazer você sair daqui de outro jeito. Tá? Eu creio nisso. Se você não sair daqui de outro jeito, não venha mais aqui não, porque talvez o que o Bruno e a Bruna tá falando não faz sentido. Mas não tem como isso acontecer, porque quem faz isso aqui acontecer é o Espírito Santo. E ele não decepciona. Agora, quem tá com sentimento ok, tá ótimo, tá esperançosa, tá feliz, tá top, é importante nós continuarmos nos alimentando, porque às vezes nós seres humanos, a gente busca uma ferramenta de fé, busca a ferramenta, na verdade, o recurso de fé, apenas quando a gente tem problema. Às vezes a gente busca uma terapia apenas quando tem problema. Às vezes a gente busca, ou quase sempre, um curso de autoconhecimento, busca se autoconhecer apenas quando nós temos problema. E quando tá tudo bem, a gente foge de tudo isso. Só que quando tá tudo bem, é o momento ideal, porque a gente faz um negócio que chama preventivo. A gente começa a blindar a nossa casa, nosso coração na rocha. Então é importante demais. Um dia eu escutei de uma pessoa, fiquei tão triste. Uma ex-cliente minha falou assim: Bruno, mas vamos guardar essas sessões para quando der para quando dar problema. Quando der problema a gente fala. Isso dói meu coração.
Porque essa geração, ela ainda tá olhando pro problema. Eu fui assim o tempo todo, eu fui criado assim, eu aprendi assim, eu trabalhava assim. Eu trabalhei a crise atrás de crise no mundo corporativo, adorava. Mas sempre focado no problema. Mas depois eu aprendi, já lá no mundo corporativo, sem saber, que a gente não discute mais problema, nós só discutimos solução aqui. E a solução é Jesus. É por Ele, para Ele, porque é tudo dele. Nós lemos ontem em Hebreus. Quem não leu, talvez no final, se der tempo, eu vou ler. Hebreus, vou ler sim, na oração eu vou ler. Hebreus 1, versículo 1 a 3, 1 a 4. É o resumo completo de quem é esse Jesus. Então, aqui é Ana e Eucana. Eucana é um homem. Eucana é um homem. Desculpa, amor. Eucana é um homem que tem duas mulheres. Uma é Penina e a outra é Ana, tá? Nós vamos escutar essa história. Eu quero que você se enxergue nessa história e se enxergue nesse momento da sua vida. Você que entrou triste, porque Ana estava triste aqui, e você que já passou por problemas, ou você que quer ensinamento novo para você blindar cada vez mais o seu coração na rocha. E aí, só que era o seguinte, Ana, aqui na história, se você quiser depois conhecer, lê o capítulo 1 inteiro, tá? Ana tinha vários filhos. Penina tinha vários filhos. Eu preciso ser claro aqui, eu preciso que você só vai me dando feedback aí, Bruno, porque eu não consigo ver eles. Eu preciso ser claro aqui na comunicação. Aliás, uma coisa que nós aprendemos ontem. Não tem jeito. Todas as vezes que você for se comunicar, em algum momento essa comunicação vai sair distorcida. Alguém vai distorcer essa comunicação. Não se preocupe com isso. Se você estiver se comunicando a verdade, se você estiver falando a verdade, não se preocupa com o que os outros vão pensar. Não se preocupa se alguém vai distorcer a comunicação que saiu da sua boca. Não se preocupa com isso, porque você tem um pai, e esse pai ele cuida de você e cuida também da outra pessoa e tá de boa. Então, apenas seja verdadeiro, apenas fala a verdade, não inventa não, fala a verdade e tá tudo certo. Eucana é um marido que tem uma esposa chamada Penina. Essa Penina, ele teve vários filhos com a Penina. Penina teve vários filhos. Só que ele tem uma outra esposa, que chama Ana. E essa Ana não teve nenhum filho, até o momento. Ah, tá. Só que ele amava, a história diz que ele dava mais amor pra Ana, que não tinha filhos, do que pra Penina, que tinha vários filhos. E naquela época, uma mulher não dá um filho, presta atenção, e vai trazendo pra realidade de 2020. Espírito Santo, abra os corações, abra os ouvidos, tire qualquer interferência que esteja acontecendo aí do outro lado. Qualquer interferência, em nome de Jesus. Só que Eucana dava mais amor para Ana do que para Penina. Só que veja, naquela época era uma vergonha para a mulher não ter filhos. Era meio que quase uma obrigação da mulher dar filhos para o marido. Chegava ao ponto, algumas mulheres, com certeza, a gente já viu algumas histórias, de tipo assim, olha, eu não presto pra você, meu marido, eu não consigo te dar filha, mulher. Imagina a autoestima da mulher. Na verdade isso acontece até hoje, tá? Hoje tem uma pressão muito grande. A mulher que ela decide não ser mãe, ou que ela não tem algum problema de engravidar, isso abala profundamente o feminino dela. E a família cobra, gente, isso é fato. Nossa. Acontece, Chama essas pessoas que cobram que eu quero dar um abraço. Mas naquela época, o que acontece? Era muito pior, porque a única função da mulher era ser mãe. Exato. Hoje a mulher tem outros papéis e funções, naquela época não. Então ela era muito pior. Lá era muito pior. Então, só que Eucana era um cara diferente. Porque Eucana dava mais amor pra Ana, que não deu filho pra eles. Não tinha dado filho pra ele. Só que a reação de Ana e Penina era diferente. Quando você começa a ler a história, você começa a entender que Ana era a boazinha da história e a Penina era a má da história. Mas eu quero que você venha comigo até o final, tá? Porque você vai entender algo novo no dia de hoje. Ana, ela vivia triste por conta disso. Não comia, vivia triste, até porque aqui Eucana, o marido dela, perguntou. Né? Foi o versículo que você leu. Por que você tá tão triste? Por que você não tá comendo? Então ela reagia de tristeza. Naquela época não existia a palavra depressão. Aliás, não existia nem da época da sua mãe. Foi mudado depois, estava conversando com seu pai sobre isso. Não existia, mas com certeza ela era depressiva aqui. Sentimento de depressão. De tão triste que ela estava. Porque a Bíblia fala o tempo todo aqui na história, muito triste, ao ponto de não comer. Então provavelmente
ela era depressiva. Ela estava depressiva. Estava depressiva. Ela não é depressiva. Se você não assistiu o devocional de ontem, de anteontem, assista, vê o estudo que nós colocamos no Telegram. Cara, Deus falou grandemente nos nossos corações. É a base pra gente sair de casa. É o que nós falamos. Nós acreditamos muito nisso. Só que ela era amada, Ana era muito amada pelo marido. Só que ela não conseguia sentir o amor do marido porque ela estava focada onde? Nos filhos que ela não tinha. Ela focava no problema. Nos filhos que ela não tinha. Ela estava focada no problema. E Penina, pelo fato dela ter vários filhos, ela fazia o que? Na história mostra, ela provocava Ana o tempo todo. Ela provocadora de Ana. Ela provocava Ana o tempo todo. Então a forma que Penina reagia era provocando, mas no fundo ela não se sentia amada pelo marido. Ela via, porque também mostra na história que Eucana, quando ele fazia votos de sacrifício, naquela época tinha rituais de sacrifício, tá? Hoje não tem mais isso, pelo menos no cristianismo não existe isso. Ela via a gentileza que era diferente do marido para Ana do que para ela. Ele dava mais comida, dava mais presente para Ana do que para Penina. Mas mesmo Penina sendo mãe, então a Penina, ela também é um ser humano e ela provocava Ana. Só que ela provocava porque ela reagia dessa forma. Como que você está reagindo à bucha que está na sua mão? Então ambas tinham problema. Ambas tinham problema. Não era só Ana. Quando você lê, parece que só Ana tinha problema e Penina estava de boa. Não, Penina não se sentia amada. Penina não recebia amor. E era isso que fazia ela provocar Ana. E era isso que fazia ela provocar. Então a raiva movia ela. A emoção, a raiva movia a Penina. E no caso a Penina. E no caso da Ana, era tristeza. E na verdade tem um detalhe aí. Vocês estão entendendo, né? Pra mim tá claro. Tem um detalhe que eu tô me lembrando aqui. Das histórias que eu vi, pelo menos, né? Antigamente, quando um homem casava com uma mulher e essa mulher não podia dar filho pra ele depois casava com alguma que ele tinha autorização para casar com uma mulher que podia dar filho para ele. Eles podiam casar com mais de uma mulher, claro. Se a gente for ver, na verdade, a primeira esposa que ele escolheu foi a Ana. Sim. Então, quando a segunda chegou, ela já deve ter chegado com essa sensação do tipo, ele só me escolheu para fazer filho. Né? Então, por isso que uma coisa importante, a gente sempre tem que olhar aquilo que nossos olhos não enxergam, sabe? Isso. E Deus vai ativar a sua fé hoje. E se você já tem a fé ativada, você vai receber algo novo para você usar melhor ainda essa fé. A fé é um recurso humano que todos nós temos. Basta ativar e usar. E criar musculatura de fé. Sabe? Como um treino mesmo. E a gente está aqui para treinar junto, para estudar junto. Bruno e Bruna não são padres, pastores, espíritas, nada disso. Nós só somos estudantes com vocês. Então o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente tem um problema, Ana tinha um problema, mas Penina também tinha. A gente reage de uma forma quase sempre errada quando eu estou focado no problema. Sim. Então, Penina, Ana, ela se envergonhava todos os dias diante da sociedade. Também mostra isso na história. Na história mostra que claramente ficava evidente. Imagina quanto que Ana não escutava também. Você não vai dar filho para Eucana, você não vai dar filho, né? Então era um negócio assim, era um mal-estar muito grande de Ana, né? Aí a Bíblia fala que, na história fala que ela tem chegou um momento que a Ana estava se sentindo, lá no versículo 10, amargurada na sua alma. Ana com a amargura de alma. Pensa. Espírito, nós vemos falando isso várias vezes aqui. Quem está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo mais uma vez. Lembra, sabe o que a gente sempre fala aí, todo mundo fala corpo, alma e espírito? Tenta pensar diferente. Começa por espírito. Deus é espírito. Ele é a verdade. Tem nome e tem sobrenome. Espírito Santo. Esse Espírito Santo, que é Deus aqui se manifestando na terra, ele habita em você. E é ele que faz a sua alma ser acalmada. É ele que coloca uma paz na sua alma. Desce uma camada. Alma. Bota uma paz que excede qualquer entendimento na sua alma. E com essa paz que excede qualquer entendimento na sua alma, reflete no seu corpo. Quando chega no corpo, nós estamos falando aqui de mente e de corpo físico também. Nós estamos falando de cérebro emocional, cérebro racional, nós estamos falando de tudo isso. Mas ei, Espírito Santo,
porque Deus é santo. Acalma minha alma. It is well, a música que é linda demais, a Cíntia sempre publica essa música aí. Está tudo bem com a sua alma a partir de agora, em nome de Jesus. Só que Ana, ela estava com tanto... Esse problema era tão... passava anos e atrás de anos e ela tinha esse mesmo problema. Triste, depressiva, não comia. Até o ponto da sua alma ser amargurada. E aí o negócio fica feio. Só que tem uma música que nós colocamos aqui no início do devocional, que chama... eu não lembro o nome da música, depois a Bruna coloca aí no final. Deus chama, na letra fala assim: muitas vezes o Pai leva você pro deserto para falar de amor. Nossa. Muitas vezes Deus, Pai, vai levar eu e você pro deserto. Ele mesmo vai colocar a gente no deserto para falar de amor. Você acredita nisso? Às vezes a gente vai pro deserto por escolha nossa, por livre-arbítrio nosso. Aí a gente paga um pedágio por isso. Mas sempre no processo de Deus, quando Ele começa a manifestar o plano dele na sua vida, no início, Ele vai te levar pro deserto para falar de amor. Foi assim com Jesus, como que vai ser diferente com nós? Jesus foi levado pro deserto logo quando Ele foi batizado. O primeiro grande marco do plano de Jesus, logo depois do batismo, foi ir pro deserto e ficar 40 dias. Então entenda isso, eu não sei se você está vivendo num deserto, mas pode ser que você esteja nesse deserto que o próprio Deus, Pai, te levou para falar de amor, para te curar no deserto, na improbabilidade. Esse é o cartão de visita de Deus. E Ele fez isso com Ana, nós vamos ler aqui, ó. Então, a partir do momento que Ana sentiu essa amargura na sua alma, ela entrou num deserto profundo de vida. E foi nesse momento que ela resolveu deixar de olhar para o problema e olhar para a solução. Como que é? Nesse momento, quando Ana sentiu, na história mostra, quando ela sentiu a amargura de alma, era o ápice do deserto. Era ela claramente no deserto, sem água, com calor, com sentimento de morte, com sentimento de não dar mais. É nesse momento que algo dentro dela, veio uma força dentro dela, para ela parar de olhar para o problema e olhar para a solução. E ela viu o tempo todo a solução na frente dela. Na verdade, a solução já estava na frente dela, mas ela não enxergava. O que é a solução? Ela foi pedir e orar para o Pai. Ela foi para o quarto. Na verdade, ela foi para o templo orar. Mas nesse momento, principalmente de quarentena, que não está aberto os templos e tal, e é legal ir nos templos, é importante encontrar com outras pessoas na mesma fé. É muito bom. Mas lembra que não tem mais muleta. Não tem mais desculpa. Tá na sua mesa agora a solução. Vai pro quarto. Assim como Ana. Ana foi pro quarto e foi pedir para Deus: eu não aguento mais. Não dá mais. E às vezes eu olho no plano de Deus, assim, Deus sentado lá no trono, do lado direito tá Jesus, Deus, o Pai tá mandando chamar, Ele tá te mandando chamar aqui. O Pai manda chamar em 2020. E Ele tá mandando chamar muitas pessoas, porque Ele quer acelerar o plano. Ele precisa acelerar o plano. Precisa por quê? Porque Ele ama demais a gente. Na verdade Ele não precisa de nada, mas o amor dele é tão grande por nós que faz com que Ele se motive em acelerar o plano. Ele é a própria motivação. E aí vai pro quarto. E aí eu acho que no plano dele, ele já sabia. Deus, como Deus não é passado, nem presente, nem futuro, Ele é um plano só, Ele já sabia que ia acontecer isso. E Ele conhece o nosso coração. Ele já sabe antes que precisa chegar na amargura de alma para ela vir até mim. Tá tudo bem. Na hora que ela vier, ela vai ver o meu amor por ela. E eu vou transformar a vida dela. Eu vou transformar a sua vida. Homem, mulher que está aí do outro lado, famílias que estão aí por trás. Pessoas que vão escutar esse devocional depois na gravação. O Espírito Santo, Ele não é um Espírito Santo apenas de contar ao vivo. Daqui 1 ano, uma pessoa pode estar assistindo essa mensagem e ela pode ser tocada grandemente pelo Espírito Santo. E Ele pode sim acalmar a alma dessa pessoa. Não se sinta amargurada. Não se sinta amargurado. E vamos junto. E aí, nesse momento de amargura de alma, no ápice do deserto, ela resolveu entregar para Deus realmente o controle da vida dela. Então ela entendeu que não estava mais no controle dela. Não adiantava ela ficar olhando para o problema, não comendo, vivendo triste. E aí, quando ela fez isso, eu queria que você anotasse aí no seu caderno, que você entendesse. Ela deu um passo de fé.
Ela fez uma oração, ela foi orar de uma forma que ela nunca tinha orado. Ela foi falar coisas para Deus de uma forma muito sincera. Só que no momento que ela deu o passo de fé, eu falei de sonhos aqui, de pessoas que não vão construir o sonho junto com vocês. Elas te amam, mas elas não vão construir o mesmo sonho, elas nem acreditam. Isso daí pra mim, veja, já podia ter acabado já. Tá. Brincadeira. Calma que Deus é um Deus de muito mais. Gente do céu, Deus mas é um Deus de uma coisa tanta só. coisa. Isso. Vamos aos poucos. Aí, quando aconteceu isso, entenda, quando você der um passo de fé, quando você resolve entregar a sua vida para Deus, falando assim, eu sei que no controle não é mais meu, eu cansei. Jesus já falou isso, vem a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, amargurados. O meu jugo é leve. Vem que você vai encontrar uma paz que excede qualquer entendimento. Eu imagino Jesus abraçando assim, ó. Fica aqui, ó, embaixo das asas de Jesus, colado na videira. O jugo dele é leve. O nosso jugo, o que é isso? É o meu julgamento para fora e o meu julgamento para dentro é muito pesado. Ana estava se cobrando demais por não ser mãe. Aí me parece que Jesus já estava presente aqui. Vem Ana, que esse meu jugo é leve. Ei, meu jugo é leve. O jugo pesado é do ser humano mesmo, né? E o que Jesus falou, outra coisa que era importantíssima, que ele falava o tempo todo eu vim para tirar vocês do tribunal humano. Para de ser juiz, Bruno. Para de deixar ser julgado pelos outros, Bruno. Para de auto-julgar. Para de se auto-cobrar, Bruno. O meu jugo é leve. Cachoeira. Tá de boa. A paz que excede qualquer entendimento entrou na vida de Ana. Só que ela foi julgada pelo próprio sacerdote do templo. O cara que tem a mesma fé, o mesmo relacionamento que a Ana começou a ter com Deus, com o mesmo cara, achou, na história diz, que Ana estava embriagada. Por quê? Porque Ana estava tão cansada no deserto, ela estava tão amargurada que ela começava a conversar com Deus e só o lábio dela se movimentava. Sem força, não né? saía nem a voz dela. Ei, mas não é sobre a força de Ana. Presta atenção, não é sobre a sua força. É sobre o Pai, o Abba Pai. O que é Abba Pai? É o nosso Pai, o meu Pai. Fala aí do outro lado, Abba Pai, o meu Pai. Você pode ter entrado aqui e não conseguir nem sair a voz da sua boca. Você não consegue nem pedir para Deus o que você tanto quer. Você não consegue nem estruturar na sua cabeça o que você quer verdadeiramente. Mas não precisa disso, porque o Pai sabe. Ele só quer você em espírito e em verdade. Ele só quer o seu coração. Ana não conseguia nem falar. E mesmo assim ela continuou, porque ela sabia que ela estava conversando com o Pai. Só que ela foi julgada pelo mesmo cara que estava teoricamente alinhada no mesmo plano ali. Que era quem? Era um sacerdote chamado Eli. E o sacerdote estava ali para fazer essa acolher interação, e tal. né, entre Só que ele julgou Ana. E ele falou, Ana, por que você está embriagada? Né? Ele falou assim, até quando você vai ficar embriagada? Porque ele começou a ver a Ana, não foi um dia só de relacionamento, hein? A Ana começou a ir lá e começou a conversar com o Pai. Depois dessa amargura, de não consigo mais. Não é uma vez só, foram dias, não fala quantos, mas teve conversas. E aí o sacerdote falou assim, mas até quando você vai ficar embriagado? Trate de ficar longe desse vinho. Aí ela falou, moço, eu não estou embriagado não, vou ficar de boa. Eu estou conversando com o Abba Pai. Porque eu entendi que é Ele que resolve, não sou eu. Aí ela falou isso pro sacerdote. Aí o sacerdote falou assim, eu acredito em você. Vamos orar junto. Oraram junto. E depois disso, sabe o que aconteceu? Ficou grávida. Depois disso, ficou grávida. Ou seja, resolveu o problema. E sabe só que o que acontece? Quando ela ficou grávida, só que antes dela ficar grávida, veja só, é o que você fez com o cigarro. E é o que você falou ontem também. Quando ela ficou grávida, ela falou assim, Pai, se você fizer isso na minha vida, se você me tirar dessa amargura, se você me der um filho, ela não negociou, mas ela foi verdadeira com Deus. Quando essa bênção entrar, eu vou te honrar. Eu vou te honrar tanto, Pai, aqui na terra, porque você merece tanto isso. Que eu sei que só vai você ser uma, pode fazer, vai ser né? uma coisa, exato. Ela pegou assim, manja a palavra improvável, impossível. Ela pegou a palavra impossível, improvável e entregou na mão do Abba Pai, do meu Pai.
Aí Deus faz, sabe o que quando chega isso? Aí ele fala assim, agora é meu cartão de visita. Aí ele pega o impossível, o I e o M, e tira. Pega o improvável, o I e o M, tira. Possível, provável, vou te dar um filho. E melhor, esse filho, quando ele deu pra Ana já tinha falado, eu vou adorar, eu vou te adorar tanto, eu vou te honrar tanto, que eu vou pegar esse meu filho, depois que amamentar ele, eu vou entregar ele pro sacerdote, para que ele viva, já crescendo e aprendendo sobre essa fé. Ela entregou ele para viver, o filho dela não viveu com ela. Ele ficou, desde criancinha, depois da amamentação, morando, dormindo, acordando, junto com os sacerdotes. Ela via provavelmente ele, mas ele não morava com ela. Por quê? Porque Ana entendeu que não é sobre ela e nem sobre ele, é sobre o pai. E Ana estava em paz. Ana estava em paz, uma paz que excede qualquer entendimento. Mas por que não tem entendimento? Mas ela falou, a partir do momento que você me der o filho, pai, eu vou colocar ele no templo, eu vou deixar ele aqui para ele aprender sobre essa fé, e ele vai ser um grande homem, um homem usado, um canal, um instrumento usado pelo Senhor. Sabe quem foi o filho dela? Quem? Samuel. Foi Samuel. Quem é Samuel? Samuel foi um profeta. Um profeta muito usado por Deus. É verdade. Foi através desse profeta, acho que a maioria agora vai saber, que ele foi lá e falou que Davi ia ser rei de Israel. Esse filho de Ana cresceu, virou um profeta, o qual Deus falava de forma muito audível para ele, Samuel. Tem uma outra passagem, vou ler depois. Deus fala assim com ele, Samuel. E Samuel foi o cara usado para ir lá na casa de Davi e falar que Davi, ainda muito jovem, ele ia ser rei de Israel. Então ele profetizou. E Davi foi rei de Israel. Então é sobre esse menino. Olha como os planos de Deus são. Olha onde começa tudo. Está tudo interligado. E entenda isso. O entendimento de Ana excedia tanto no coração. A alma dela já não tinha mais amargura, era a paz. Deus já tinha tirado ela do deserto, que fez com que ela entregasse o filho dela, como se fosse Joquebede entregando Moisés no rio Nilo. Entregou, porque ela entendeu que não é sobre o filho. Confiava, né? Que não é. É a mesma coisa, chega aqui, Bruno e Bruna, vocês não são... imagina que daqui 10 anos a gente não... Betina, Beatriz e Davi não nasceu. Imagina. Vai, tudo bem. Não tem pressão. Seja feita a vontade do Pai, aqui na terra como no céu. Mas ainda há esperança. E se ainda há esperança, você como filho e filha, eu como filho e filha, nós podemos pedir pro Pai. Eu quero sim Davi, Betina e Beatriz. Betina e Beatriz são gêmeas. Betina vai sair primeiro ali no canal. Ela sai primeiro, logo por trás vem a Beatriz. E depois o caçula, o Davi. Voando baixo. Por quê? Vitória. Essa varanda era uma varanda de morte, de desgraça. Hoje é vida. Haja luz. É bom que as crianças, as meninas cuidam do menino depois. Pra gente terminar. Percebe que quando você der o passo de fé, muitas pessoas vão te questionar. Como Ana foi questionada pelo próprio sacerdote. Nossa. Você vai ser questionado pelo seu próprio familiar. Mãe, pai, tio, prima. Mas não é sobre isso. Você tem que só dar mais amor ainda pra essa pessoa. Essa pessoa vai ficar doida. Mas dê de verdade, viu? Não é com sarcasmo não, é com amor mesmo. Você ama ela, ela também te ama. Ela só não quer construir junto com o sonho com você. Então, só que veja, agora eu quero que você entenda uma coisa. Muitas vezes quando a gente leu essa história, quando eu li pela primeira vez há um tempo atrás, mais de um ano atrás, eu achava que Penina era ruim da história. Aí agora de manhã, fazendo o devocional, eu fui entender qual é o significado lá no hebraico desses dois nomes, né? E eu entendi que Penina não era má da história, ela só reagia provocando. Ela reagia porque ela tinha uma raiva. Só que Ana também. Ela reagia porque ela tinha uma tristeza, ela reagia com depressão, sem comer. Sim. Mas as duas são seres humanos. E aí o que significa Ana? O significado do nome Ana: graciosa, cheia de graça. E não é cheia de graça que talvez você esteja pensando aí, é cheia de graça. Não. É a graça do Pai, o amor que vem de graça sobre nós. Jesus mostrou isso todos os dias. E quando ele vai para a cruz, se esvazia, se humilha, sem merecer,
se esvaziou na cruz, chorou na cruz, ele falou assim: que a graça esteja sobre todos vocês. Está perdoado. Seus pecados, suas dívidas. Não se sinta, te tirei já do tribunal. Basta você acreditar nisso e viver isso fora do tribunal. A minha graça te basta. Ana significa cheia de graça. E Penina, o que significa? Eu achava que ia significar uma coisa ruim, né? Não, ela também é filha amada de Deus. Não podemos julgar ela porque ela provocava Ana. Nunca. Ela só estava no deserto perdida. E Penina significa pedra preciosa. Uma pedra que, em nome de Jesus, tomara que Deus usou ela e lapidou muito ela. Significa pedra preciosa. É igual Pedro, que andou com Jesus. Pedro significa pedra. E ele era um jumento também, que Jesus lapidou. E foi usado grandemente como instrumento de Deus no plano aqui na terra. Então, a verdadeira alegria e a paz não estava nos filhos. Não estava em ter ou não ter filho. Não estava em receber ou não receber o amor do marido. Perceba isso. As duas não tinham paz. Porque uma tinha filhos, a outra não. Só que uma não recebia amor, a que tinha filhos, e a que não tinha filhos recebia amor. Então eu queria que você entendesse, anotasse aí. Não é sobre receber amor ou não do seu marido ou da sua esposa. Não é sobre se você tem filho ou não. Não é sobre se você é diretor ou se você é analista de sistema. Não é sobre nada dessas coisas aqui. É sobre o amor do Pai. Quando nós colocamos o foco nisso, o próprio Rodrigo Fonseca, que é presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, é um nome grande, né? SBI. Mas dá vontade de falar o que é SBI, né? Ontem a gente falou com ele, foi aniversário da Silvia, viu? Quem conhece o Rô, dá parabéns pra esposa dele, Ele fala tudo que foco expande, né? Quando você coloca o foco, e aí eu coloco assim, o hiperfoco no amor de Deus por nós, através de Jesus, tudo expande, tudo se resolve. Te dou filho, te dou trabalho, tudo se resolve, te coloco um entendimento do propósito que eu tenho por você, e você sabe que não é mais sobre o seu entendimento. Eu queria te convidar para você não pedir mais, não ficar focado apenas no problema e nem focado no seu propósito de vida. Foca primeiro no que Deus diz a seu respeito. Foca primeiro qual é o plano de Deus para a humanidade. Como consequência, você vai entender o que Ele tem para você individualmente. Mas não busca isso primeiro, porque isso é um egocentrismo. Eu me coloco na linha de frente, eu passei 30 anos assim. Só em 2018, quando eu comecei a fazer os devocionais, que eu comecei a entender. Primeiro é Ele. É tudo sobre Ele. Tudo é dele. Tudo volta para Ele. Ele quem, Bruno? Jesus. Pra gente terminar. Então eu quero te convidar a dar um passo de fé pra gente fazer uma oração. E entender verdadeiramente que nem todo mundo, principalmente os mais próximos, vão construir o plano, vão construir o sonho junto com você. Mas não desista deles. O seu foco não é sobre você ter patrocínio de sonho ou não. O foco não é sobre quem vai te apoiar ou não no seu sonho. O foco está no Abba Pai. Beleza, Bru? Muito top. Então eu queria que você entendesse que todos nós somos filhos de Deus. Todos. Ana, Penina, eu, você, Bruna, Betina, Davi, Beatriz, todo mundo. E Deus todos nós somos um barro na mão dele. Só que às vezes a gente não se tornou um vaso, mas Deus já vê você como um vaso. Um barro que vai ser um vaso. Às vezes você está se sentindo, você está como um vaso, como um barro. Só que se você estiver na mão de Deus, colado na videira, Ele vai te formar como um vaso aqui na terra. Um vaso com tesouro dentro. O que é esse tesouro? É um conhecimento que vai te libertar de todas as áreas da sua vida. Se resume no nome Jesus. O nome sobre todo nome. Todo o universo foi criado a partir de Jesus. Nós lemos ontem em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 4. Medite depois. Vamos fazer uma oração? Bota aquele louvor que eu falei para você colocar hoje, por favor. Jesus é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser. É a expressão exata de Deus. Resplendor é o quê?
claridade intensa. Claridade intensa da glória de Deus. Esse é o Jesus que nós estamos tanto falando aqui. Um cara que não é religião. Um cara que muitas pessoas, com certeza, veja, olham para o Bruno e para a Bruna hoje e falam que nós viramos religiosos. Pessoas queridas, que eu amo, tá falando isso. Mas não é sobre elas e nem sobre mim. Elas só não conhecem isso. Elas às vezes não conseguem enxergar isso. Porque quando a gente lê, estuda e conhece esse Jesus, tudo que a gente mais vê é que ele não é religião. Eu e Bruna, nós não temos religião. Só que mesmo falando isso, a pessoa não vai entender, porque ela tá cega. Tá muito machucada ainda, né? Isso. Só que o que eu faço? Eu dou um abraço. Ela deve dar um abraço. Você merece dar um abraço nessas pessoas. E tá tudo certo. Deus leva a gente pro deserto para falar de amor. Tudo faz parte do plano. Às vezes a pessoa precisa passar por isso, para chegar um momento onde ela vai sentir a alma dela amargurada, assim como foi Ana, assim como você talvez esteja hoje. E Deus vai soprar no seu ouvido e vai fazer assim, ó. Haja luz. Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos que o Senhor também nos leva para o deserto. E quando é o Senhor que leva, quando o pai leva o filho para o deserto, a única coisa que o pai quer falar para o filho é o amor. É sobre o amor dele por nós. Em nome de Jesus, acalma a alma de amor. Às vezes Deus deixa você passar pelo vale, Ele permite, para você entender que Ele está com você. Ele põe no meio da tempestade e pinta o arco-íris. Mano, essa letra é linda demais. Pai, faça o que precisa ser feito no dia de hoje e nas famílias que estão do outro lado. Ei, não tem 50 pessoas nessa live, nesse devocional. Tem 200. Até mais, mas no mínimo 200. Porque existe uma família por trás de você. E Deus só precisa levantar uma pessoa para fazer a glória dele entrar na sua casa. Comece no seu coração e depois transborda para a vida da sua família, para a vida dos seus amigos, das pessoas que Deus conectar com você. É esse transbordo de luz, uma luz que se chama Jesus. Ela é uma claridade intensa da glória de Deus. E Deus é fiel, viu? Ele nunca vai deixar de cumprir o plano dele. Ele só está querendo você perto dele. E ele nunca vai te julgar. Deus é um Deus de amor. Um amor que cura. Um amor que resolve. Um amor que foca na solução. Um amor que te limpa, te lava, te faz de novo. Deus te abençoe no dia de hoje, tá? Tamo junto. Amém, amor. Nossa, eu quase dormi nessa oração. Fui longe. Muito bom, muito bom. Nossa, que linda. Amém. As É palavras tudo por ele, têm pra sido ele, tão... toda honra e toda glória é dele. Muito bom. Gente, bom dia pra vocês. O que foi, Bruninha? Amanhã eu tô... Então bora, venha. Falta 1 minuto e 40. Amanhã às 10 Muito horas amor. estamos aqui de volta. Se você quiser depois pegar certinho, o Bruno tá colocando todo dia lá no Telegram o e-book com a passagem, o devocional do dia, tá? Existe o canal do YouTube, ajuda a gente a compartilhar essa mensagem. Deus usa pessoas, a gente não pode construir isso sozinho. A gente tem que e merecemos construir junto com vocês. Ajude a gente a divulgar o canal do YouTube para essa mensagem chegar mais longe. Dá pra mandar via WhatsApp. Tem gente que não tem Instagram e não consegue ver os devocionais no Instagram. Então, não julga ela, precisa criar o Instagram. Não, manda pro YouTube, foca na solução. A solução tá na mesa. é isso. Tá? Então amanhã às 10 a gente espera vocês de novo aqui, tá bom? Beijo, bom dia, bom dia. Bom dia, Fiquem Deus com abençoe. Deus. Mãe, te amo, viu? 1995, já virou.